Bom, agora vamos ao nosso ponto alto da reunião, que é o nosso podcast. É uma brincadeira, gente, é uma brincadeira. A gente está fazendo isso aqui, não é uma coisa para ser encarada, tipo assim, mas se é um podcast, por que não tem uma mesa separada, com o microfone separado? Não, é uma forma de a gente fazer o que sempre foi feito, mas um pouquinho diferente. Então, de maneira muito simples, eu vou explicar o que é podcast. É um programa de áudio que fica disponível em dispositivos com acesso à internet. A palavra é uma junção do iPod com dispositivos de áudio da Apple. E broadcast, que é a distribuição de conteúdo de rádio ou TV. O termo surgiu no começo do ano 2000, mas o primeiro episódio no Brasil ficou disponível em 2004. A população dos podcasts a polarização do podcast aconteceu pela facilitação de acesso ao conteúdo. Os programas ficam disponíveis sob demanda, ou seja, você pode ouvir a hora que quiser, como quiser, onde quiser. Além disso, eles podem ter diferentes temas: saúde, religião, esporte, comédia. Também podem ser em diferentes formatos, como entrevistas, reportagens, contos de histórias, análise, ficção, aula e outros. Entre os brasileiros, os conteúdos de curta duração, com episódio de 15 a 30 minutos, fazem muito sucesso. O nosso programa de hoje será apresentado por mim e pelo companheiro Rodrigo. E o nosso entrevistado de hoje é o companheiro e advogado Dr. Paulo Arruda. O nosso podcast será um pouco diferente dos tradicionais, lembrando que ele foi inspirado no quadro Quem é Quem, do saudoso companheiro Assis Vieiras Fernandes, a quem prestamos também a nossa homenagem. Neste momento, vamos começar o nosso podcast com as perguntas ao nosso companheiro Paulo Arruda. Vamos começar com o nosso companheiro Rodrigo fazendo as perguntas. Vai ser intercalados. Por favor, gostaria que os companheiros, mesmo ainda almoçando, prestassem atenção, porque ele está abrindo com chave de ouro esse novo programa. Bom, para a gente dar início aqui, né? O nosso companheiro Paulo Arruda, ele ingressou em Rotary em 1972, portanto, aproximadamente 51 anos que ele pertence ao Rotary, né? Apesar de ter saído por uns tempos, mas ao todo 51 anos. E Paulo, o que te chamou a atenção, o que te fez vir, o que fez você ingressar no Rotary há 51 anos atrás? Bom, Rodrigo. Bom, Rodrigo, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu vim para Nova Iguaçu, quando eu cheguei a Nova Iguaçu, vim para estudar aqui em Nova Iguaçu, a primeira vez que eu saí para almoçar fora foi num almoço de Rotary. E meu tio foi rotariano e o Rotary estava sendo formado naquela época, e ele então me levou para almoçar nesse encontro. E ali eu encontrei um ambiente tão gostoso, tão bom, um companheirismo tão grande, que eu sempre tive vontade de entrar em Rotary. Até que anos se passaram e eu fui convidado pelo companheiro Frois Machado, e essa é a razão que eu estou aqui até hoje. Você nasceu em Cachoeira Paulista, São Paulo, e veio para o Rio estudar aos 15 anos de idade. Foi professor de português e latim nos colégios Afrânio Peixoto
IESA. Inclusive, deu aula para alguns companheiros do clube. Como você vê a educação em nosso país nos dias de hoje? Com tristeza, com muita tristeza, porque eu observo que aquele respeito que tinha antes acabou. E acabou, talvez, por força da própria direção dos ensinos, que não mantém uma firmeza, e dos pais, que hoje tudo não se pode falar com um aluno, que ele fica, ele pensa logo em ações contra a pessoa. Isso aí dificulta muito a educação. E isso aí é que tem atrapalhado, no meu entender, a educação de hoje. Hoje a coisa está muito difícil. Companheiro, você formou-se em advogado em 1962 e trabalha na área da advocacia até hoje. E você foi procurador, né, do município de Nova Iguaçu por 35 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa fase da sua vida, né, de advocacia, e sobre essa fase como procurador de Nova Iguaçu. Essa fase foi uma fase de muito trabalho, porque eu tinha casado, estava constituindo família, e então eu trabalhava à tarde, durante o dia na prefeitura, e à noite eu costumava dar aula para que a coisa pudesse funcionar, né? Já começamos com bastante filhos, chegou a 5 filhos, e aí você já viu, se não trabalhar fica difícil. Mas eu acho que muita coisa boa aconteceu nesse período, entendeu? Inclusive a gente viu o nascer da advocacia trabalhista aqui em Nova Iguaçu, e com a criação da primeira vara de trabalho naquela época, mais ou menos. O companheiro Paulo Arruda foi presidente do Rotary Club de Nova Iguaçu no período 80 a 81 e teve como governador o companheiro Mauro Ribeiro Viegas, do Rotary Club do Rio de Janeiro. O presidente de RI naquela época era o finlandês Rolf, e o lema do período era: encontremos tempo para servir. Nos fale sobre um projeto ou um trabalho social que mais lhe impactou e que teve na sua memória nesse tempo de Rotary, e que ficou na sua memória. Bem, o projeto maior que nós tivemos naquela época foi a Escola de Excepcionais. Quer dizer, a gente viu nascer aquele trabalho, um sacrifício muito grande para se fazer, e o clube inteiro dedicado a esse trabalho. Então, não tem maior do que esse, não teve. E a satisfação de vê-lo funcionando até hoje, e isso é que é agradável a gente, né? Agora, com referência a esse período todo, deixa eu só ver a pergunta que você fez. Esse foi o projeto que mais impactou na minha vida. Agora, com referência aos meus ex-alunos, tem um sentado ali, ó. É o Falcão. O Falcão foi meu ex-aluno no Colégio Fernando Peixoto, entendeu? E bom aluno. Ele estava preocupado, ele estava esperando, mas está salvo. Companheiro, para muitos que não sabem, mas o nosso companheiro Paulo Arruda, ele foi atleta em Nova Iguaçu. Ele jogou pelo IBC, pelo Iguaçu Basquete Clube, jogou pelo Esporte Clube Iguaçu. E eu vou fazer uma pergunta: por que você acha que esses clubes tradicionais de esporte da Baixada, né, de nossa cidade, por que eles acabaram ou não se desenvolveram com tantos talentos que a gente tem aqui na cidade? Olha, eu vou te contar, isso aí é uma verdade que você falou. Eu fico abismado de ver, entendeu, que o município, eu estou fazendo uma referência geral, não é política, mas o município não importa com o esporte do jeito que devia ser feito aqui, certo? Aqui nós tivemos grandes jogadores, entendeu? Nos todos os aspectos, no basquete, no vôlei, no futebol,
E a gente fica impressionado de ver, ninguém se movimenta. Eu estive em Campinas, você chega em Campinas, você pega 2 times em Campinas, com um estádio próprio, com tudo organizado, e aqui a gente não consegue nem montar um time. Nós devíamos estar disputando o campeonato de basquete e de voleibol tranquilamente, no campeonato carioca. E eu não vejo nenhum movimento nesse sentido. Isso aí é que é entristecedor. Você já passou por vários cargos e funções e participou de diversos projetos sociais no clube. Fale de um companheiro inesquecível para você no clube. Assis Vieira Fernandes. Mas não só ele. O nosso clube tinha uma pleiade de grandes companheiros, entendeu? Na época em que eu comecei em Rotary. Eric Bush, entendeu? O Assis, o Silvio Coelho, o José Coelho, quer dizer, e vários outros companheiros, o Ribeiro, Antônio Ribeiro. Nessa época eu tive o cuidado de, quando assumi a presidência do clube, fazer um time forte. Então eles fizeram parte desse time e graças a Deus nós chegamos a um final de ano. Eu fui muito cedo presidente, eu tinha o mesmo problema seu. Entendeu? Eu tive o mesmo problema seu, aquela preocupação de começar, mas isso passa. Daqui a mais uns 2 meses você tá em casa. E aí você começa a ver o que é companheirismo. Né? Porque todos eles se colocam à disposição, todos eles trabalharam muito no meu período. Entendeu? Nós tivemos um período de muito cuidado com as despesas, porque já estava no final da construção da escola de recepcionais, e então eu procurei fazer um período mais dedicado a exaltar os nomes importantes da cidade e deu certo. Nosso podcast está tão... que a nossa plateia está eufórica conversando aqui sobre o tema, né? Então a gente vê que a plateia está bem eufórica. Isso é bom, isso é bom. É sinal de que o nosso entrevistado é uma pessoa bacana. Doutor Paulo, você já participou de mais de 40 conferências, que você, quando ingressou em Rotary há 51 anos atrás, você passou por diversas conferências distritais. Qual a conferência que te marcou, que ficou inesquecível na sua memória? Lembra de uma aí que você tenha participado, que teve aquele companheirismo especial? Olha, companheirismo em todas elas teve. Agora, assim, de lembrança, São Lourenço, nós estivemos no Hotel Brasil, acho que no Hotel Glória, se não me engano, de Caxambu, e que foram, para mim, as 2 conferências muito boas que nós tivemos. Deixa mais ou menos qual é? O senhor lembra qual ano? 60 e pouco. 40 anos atrás. É por aí. Então, nessas conferências foram boas. O clube nosso sempre esteve presente em grandes conferências, né? E nessas conferências todas do distrito. O Rotary Club, ao longo do tempo, foi mudando um pouco o formato das reuniões, né? As participações de reuniões online. A entrada da mulher no Rotary, a criação dos clubes satélites, o Rotaractiano, pode ser, ao mesmo tempo, Rotaract e companheiro. O que você acha dessas mudanças? Eu acho que essas mudanças estão acompanham o tempo. Quer dizer, a presença da mulher no Rotary, a mulher, propriamente dito, a mulher já existia no Rotary através da Casa da Amizade. A verdade é essa. Mas a presença física aqui conosco, nos almoços, isso aí foi importante, porque a mulher é o início de tudo quase ali. Então,
a mulher faz falta e isso aí leva a aumentar o companheirismo. O Rotaract também eu acho um negócio muito importante no Rotary. Eu tenho uma rotaractiana, foi minha filha, no período dela, ela fez parte do Rotary, do Rotaract. Então eu acho extremamente importante. Companheiro, o fato de você pertencer ao Rotary, de você participar das reuniões semanais, participar dos projetos, alguma vez já atrapalhou ou atrapalha, chega a atrapalhar na sua vida profissional? Não, eu que de vez em quando atrapalho o Rotary. Hoje, por exemplo, foi corrido para me chegar aqui. Mas eu acho que o Rotary não atrapalha em nada a vida profissional nossa. Pelo contrário, entendeu? Eu acho que o Rotary é importante. Aonde eu iria arrumar uma quantidade de tantos amigos, né? E num momento só. Quer dizer, então é importantíssimo o Rotary. Eu acho que não atrapalha nada. E eu acho que a gente deve continuar. E para fazer uma homenagem aqui à nossa presidente, eu gostei da disposição da mesa e das cadeiras. Você se ausentou do Rotary por um bom tempo e retornou ano passado ao nosso convívio e sendo muito participativo, está sendo muito participativo em nossas reuniões e projetos sociais, já sendo realizado pessoalmente e profissionalmente, depois de muitos anos de trabalho. O que o motivou a retornar ao Rotary? O companheirismo. O companheirismo é tudo, entendeu? Se você se aposenta em definitivo da vida, porque aí não adianta, aí é morrer, não tem outra solução. E eu achei que com um tempo maior eu consegui equacionar a minha vida e isso aqui me dá vida. Esse companheirismo é que dá vida. Queridos, terminamos o nosso podcast, primeiro podcast. A gente ainda vai aperfeiçoar mais, mas eu quero agradecer a atenção de todos, o carinho de todos que entendem que nós temos que tentar inovar isso aí. Quero agradecer muito ao companheiro Paulo Arruda, que eu tive o privilégio de conhecer e de conviver a partir do ano passado. Eu não estive aqui na época que ele foi presidente, mas eu quero deixar aqui registrado como tem sido importante para mim esse convívio com ele. Ele, desse tempo para cá e agora na minha presidência, tem sido muito importante, porque ver ele chegando com um sorriso, todo animado, falando comigo, estamos juntos, como a maioria faz, é muito importante isso. Então, eu aqui fecho esse programa agradecendo a ele pela participação, por todo o carinho que eu sinto que ele tem por mim, e muito obrigado, querido Paulo. Eu não tenho nada que agradecer. Eu fiquei muito satisfeito de ser o cobaia desse podcast. Mas isso faz parte do companheirismo. Isso aí, vamos aplaudir. Agora eu vou passar às mãos do companheiro um certificado. O Rotary Clube de Nova Iguaçu, Distrito 4.571, confere o diploma de reconhecimento a Paula Arruda Gomes pela sua participação em nosso podcast Rotary Clube Nova Iguaçu. Expressamos nosso profundo agradecimento.